Positivamente, um foco positivo na sua forma de pensar, sentir e agir frente a desafios e adversidades. Esperança e notícias positivas para alimentar a sua mente. Com Flora Vitória, mestre em Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade da Pensilvânia, especialista em florescimento humano e felicidade. Olá, eu sou Flora Vitória. Positivamente é um programa que eu fiz para você começar a semana com muita energia, esperança e disposição. Toda segunda-feira vou falar de boas notícias do Brasil e do mundo e de novidades da ciência que podem ajudar você a atravessar esse momento de crise e de adversidade. Minha intenção aqui é ressaltar o lado bom da humanidade. De um modo muito simples e prático, vou falar também de alguns dos principais desafios que a pandemia está nos trazendo e de como você pode superá-los. E no final, vou fazer recomendações de como as artes e a natureza podem mudar o seu estado de espírito e encher o seu dia de emoções positivas. Talvez por meio de livros, shows, concertos, atividades virtuais que estimulem a elevação. Falando em emoções positivas, que tal começarmos com uma excelente notícia? Esta me encheu de esperança e de energia. Aposto como você também vai se sentir assim. Na cidade italiana de Rimini, um senhor de 101 anos de idade recuperou-se e voltou para casa depois de ter passado várias semanas internado após ter contraído o coronavírus. Este senhor nasceu durante a epidemia da gripe espanhola. Você achava que isso era possível? Ao comentar o assunto, a prefeita da cidade disse o seguinte: isso nos ensina que nem com 101 anos alguém já tem o futuro escrito. Minha querida avó materna faz 101 anos este ano e continua firme e forte, alegre e com muita gratidão todos os dias. Em momentos de incerteza, o futuro pode parecer uma imensa tela em branco. Mas pense nisso. O que é que você quer desenhar nessa tela? Faça planos como se houvesse o amanhã, porque há. E sonhe como se tivesse todo o futuro para construir, porque você tem. Atos de bondade. Tendo vontade, existe bondade. Em meio a tantas coisas difíceis que estamos vivendo, a generosidade que brota espontaneamente é uma fonte de inspiração e de força para seguirmos em frente. Afinal, não foi por acaso que Martin Seligman e Chris Peterson classificaram a generosidade como uma força de caráter ligada à virtude da humanidade. Você vai se sentir muito mais forte quando eu contar essa história. Em um condomínio residencial na cidade de Umuarama, no Paraná, foi afixado um cartaz dizendo o seguinte: olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa. Se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, farmácia, etc., podem contar comigo. O autor da mensagem é o Flávio, que se ofereceu para fazer as compras dos idosos sem cobrar nada por isso. O objetivo é evitar que os vizinhos mais vulneráveis saiam e se exponham à contaminação. Ao perguntarem ao Flávio por que ele fez isso, você sabe qual foi a resposta? Ele disse que tem avós com mais de 85 anos e ficaria muito grato se alguém fizesse o mesmo por eles. É um gesto simples, mas que comove por sua humanidade. Como diz o Dalai Lama, seja generoso sempre que possível. É sempre possível. E você? Como é que você tem praticado a generosidade durante esta crise? Lembre-se disso. Pesquisas mostram que somos mais felizes quando damos alguma coisa do que quando recebemos alguma coisa. Então, pense nisso e pratique a bondade. Novidades da ciência saindo do forno.
Entre as pessoas que não podem parar durante a pandemia estão os cientistas de diversas áreas. E aproveito aqui para dar a todos eles um sincero muito obrigada. Sim, os cientistas não param. E entre as novas pesquisas que estão acabando de sair do forno, escolhi para discutir com você uma que é super interessante. A pesquisa é sobre sonhos. E aqui não estou falando de sonhos no sentido metafórico, mas no sentido literal. Sonhos mesmo, aqueles que a gente tem quando dorme. Pois bem, cientistas que estudam os sonhos perceberam que aumentaram os relatos de pessoas que estão tendo sonhos bizarros e pesadelos com conteúdos estranhos. Um fenômeno que eles estão chamando de sonhos da pandemia. O Dr. Patrick McNamara, professor da neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Boston, explica que os sonhos têm a função de processar emoções intensas que experimentamos quando estamos acordados, principalmente as negativas. Como essa crise toda está gerando muita ansiedade, isso acaba se refletindo nos nossos sonhos. E tem mais. O estresse gerado pela pandemia, combinado com o isolamento, está fazendo as pessoas se lembrarem mais daquilo que sonham. Essas lembranças aumentaram em 35%, enquanto os pesadelos tornaram-se 15% mais frequentes, em especial nos locais mais afetados pelo coronavírus. Acontece que, se a ansiedade aumenta a frequência dos pesadelos e dos sonhos bizarros ou negativos, esse tipo de sonho também aumenta a ansiedade, além de prejudicar a qualidade do sono. Será que existe solução? Existe sim. Preste atenção nestas duas dicas que eu vou dar agora. Deirdre Barrett, professor de psicologia de Harvard, que há anos estuda sonhos de pessoas que passaram por eventos traumáticos, recomenda o seguinte: se você está ansioso ou ansiosa por causa de um sonho ruim, reescreva esse sonho. Como assim? Simplesmente responda o que você mudaria no seu sonho. Como você gostaria que ele fosse. Depois disso, que você se perguntar até qual é o fim interessante desse seu sonho, reescreva o sonho com as mudanças que você pensou e leia antes de dormir. A segunda dica vem de um estudo feito por cientistas da Finlândia. Eles constataram que a paz interior estimula os chamados sonhos positivos, aqueles que fazem você se sentir bem depois de ter sonhado. Então, antes de dormir, faça alguma coisa que contribua para que você se sinta tranquilo, tranquila e sereno, serena. Por exemplo, praticar uma técnica de relaxamento ou ouvir uma música que faz você se sentir relaxado, relaxada. Evite assistir ao noticiário e ir direto para a cama. Uma boa noite de sono é essencial para a saúde. Quando você dorme bem, o seu organismo produz mais citoquinas, um tipo de proteína que combate infecções e inflamações e que deixa você mais resistente a gripes e resfriados. Comece a planejar agora o que fazer para dormir bem e para sonhar bem. Conteúdos para problemas. Descomplique. Acabamos de falar sobre a importância da serenidade para a qualidade dos seus sonhos e, consequentemente, do seu sono. No entanto, manter a serenidade não é fácil, especialmente se você tem crianças em casa. Uma pesquisa da Universidade de Michigan constatou um aumento nos conflitos entre pais e filhos que estão mantendo juntos o distanciamento social. A preocupação dos pais com a saúde e as finanças e a inquietação das crianças que estão longe da escola e dos amigos pode ser uma combinação perigosa. 1 em cada 5 pais ou mães admitiu ter batido ou dado um tapa nos filhos recentemente. 4 entre 10 disseram que gritaram com as crianças. E mais de 50% revelaram que a ansiedade gerada pelas dificuldades econômicas ou pelo isolamento está atrapalhando sua relação com os filhos. Preocupada com esses números, a Cruz Vermelha Australiana está fazendo recomendações muito úteis para ajudar as pessoas a lidar com a situação. Quer saber? Aposto que você vai conseguir usar. Você está passando por essa dificuldade?
Conhece alguém que está e que poderia se beneficiar com o que eu vou dizer agora? Então, preste muita atenção. A primeira coisa a fazer é uma autorreflexão. Como você age quando está sob estresse? O que você costuma fazer para lidar com o estresse? Como você age quando outro membro da família está estressado e como você lida com isso? O estresse pode trazer à tona uma série de crenças limitantes do tipo, não aguento mais, ou não consigo lidar com essa situação, ou ainda, tudo vai ficar ainda pior do que já está. Ou não sou capaz de proteger a minha família. E outros pensamentos semelhantes dessa natureza. Porém, estamos diante de um círculo vicioso. O estresse traz à tona as crenças limitantes e elas, por sua vez, aumentam o estresse. É preciso romper esse círculo. Então, pense. Esse modo de pensar ajuda ou atrapalha? Se atrapalha, que outra coisa você poderia pensar em vez disso e que seria mais útil? Por exemplo, as coisas estão difíceis, mas estou fazendo o melhor que eu posso. Esse é um pensamento melhor. Ou ainda, preciso ficar forte porque tudo isso vai passar. Além disso, também é muito importante você programar atividades em conjunto, fazer juntos coisas que toda a família gosta de fazer. Discutir questões comportamentais sem culpar, criticar ou acusar. Fazer alguma coisa que você sabe que os outros membros da família vão gostar, por exemplo, preparar o prato favorito da família. Fazer relaxamento e também algum tipo de atividade física regular. Deixar que as crianças tomem algumas decisões, por exemplo, o que comer no jantar de hoje ou o que assistir na TV com a família, dar um pouco de autonomia para elas. E reservar um tempo só para você é muito importante. Por mais que você ame sua família, ficar tanto tempo junto na mesma casa pode ser estressante. Tire um tempo para falar com os amigos pelas redes sociais, ler um livro, ouvir uma música ou o que quer que você faça para se sentir bem consigo mesmo, consigo mesma. E sempre que se sentir a ponto de perder a cabeça com seus filhos, pare e pense o que significa para você poder estar com eles num momento como esse. Essa reflexão ajuda muito. Humanidades, alimentando a mente. E agora, que tal alimentar um pouco a sua mente e a sua alma também? Nesta edição do Positivamente, nós falamos de superação. Lembra do centenário italiano que derrotou o Covid? Falamos também do ato de bondade daquele rapaz do Paraná, o Flávio, que se ofereceu para ajudar os vizinhos idosos. Conversamos ainda sobre como lidar com pesadelos, ter uma boa noite de sono e reduzir os conflitos domésticos. Tudo isso mantendo calma e serenidade. Agora, para finalizar, o que você acha de fechar com chave de ouro? Vou dar 2 dicas de programas para você assistir que amarram todos esses assuntos. Lembre-se que a arte, que as músicas, que a literatura, que os filmes ajudam muito a elevar o bem-estar. A primeira dica é um filme francês chamado Intocáveis. Não confundir com Os Intocáveis, que é outro filme. Intocáveis é um filme premiado que se tornou a 2ª maior bilheteria do cinema francês. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de um milionário que se torna paraplégico após sofrer um acidente e que contrata um cuidador, um jovem imigrante problemático, sem nenhuma experiência com esse tipo de trabalho. Desse encontro inusitado, nasce uma amizade emocionante que acaba mudando a vida dos dois. É um daqueles filmes que às vezes nos faz rir, às vezes nos faz chorar, mas nos deixa com a sensação de alma lavada. A outra dica é o concerto que Andrea Bocelli, um dos maiores cantores líricos da atualidade, fez recentemente na Catedral de Milão, cidade que foi uma das mais atingidas pela pandemia na Itália. Sozinho na Catedral, Bocelli emociona. Mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo já assistiram a essa apresentação.
que não por acaso recebeu o nome de Concerto para a Esperança. Assista ao filme, veja o concerto e aprecie um pouco aquilo que o ser humano tem de melhor. Estamos juntos nessa crise e juntos sairemos dela. Até o próximo Positivamente. Positivamente, o seu canal de desenvolvimento, felicidade e florescimento. Você pode ouvir este episódio no YouTube Flora Vitória. E para saber mais, acesse o site www.floravitoria.com.br. Até mais!